O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Eu lembro que na semana passada eu já apontava para esse domingo, né? Eu dizia: olha, fiquem atentos aí semana que vem, porque tem a ver, né, o Evangelho. Vocês lembram disso? Semana passada a gente teve a multiplicação dos pães, onde eu, né, sinalizava, mostrava para vocês como Jesus se antecipa. Ninguém pediu a ele pão, não tinha ninguém desfalecendo, ele mesmo já toma a iniciativa e já percebe a necessidade ali do povo, multiplica os pães e sacia aquela multidão. Porque as pessoas foram lá por causa dos sinais que viam Jesus realizando em favor dos doentes, porque queriam ouvir sua mensagem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto vai vir por acréscimo, não vai faltar nada. Aí no final, o povo vendo aquele sinal, quis fazê-lo rei, Jesus fugiu, falou: não é assim, né? Estão entendendo errado se quiserem que eu seja rei. E hoje, na sequência, a gente vê justamente que Jesus, então, não multiplica, ou pelo menos ele adverte o povo, chama atenção e forma o povo. Quando eles chegam até lá, né, vão atrás de Jesus, e Jesus diz: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então, nesse momento aqui agora, as pessoas viram o que Jesus fez e querem aquilo ali. Agora de novo, então, né? O pão sem esforço, sem trabalho, ou a facilidade, assim por diante, né? Então, comestes pão e ficastes satisfeitos. Então, chama a atenção nossa. E a gente corre esse risco também, meus irmãos. Cada um de nós que busca a Deus, que faz sua oração, nós devemos cuidar de não cair nesse erro aqui, de buscar a Deus apenas para ficarmos satisfeitos, para estarmos saciados, né, de pão, ou seja, do que for. Nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, e são muitos, né, pela nossa saúde e daqueles que amamos. O pão é isso, é o sustento também. Profissionalmente, né, nos seus estudos, né, no seu trabalho. Quem está desempregado, é óbvio, vai pedir emprego, pedir trabalho, quer se esforçar e quer ser digno de receber o seu salário. Tudo isso nós pedimos a Deus, né? Enfim, pedimos a cura para os doentes que nós amamos e assim por diante. Mas que não seja só por isso a nossa procura de Deus, porque seria apenas buscar para comer pão e ficar satisfeito. E não deve ser assim a nossa relação com Deus. Devemos buscar a Deus por algo mais. Porque senão, como é que é a nossa relação com Deus? Eu peço, Ele me dá. E aí, se não me der, se a coisa não acontece do jeito que eu pedi, eu fico insatisfeito e me afasto de Deus, como muitas vezes acontece. Como é que é essa relação com Deus? Sou eu que o sirvo ou Ele que me serve? Quem é servo de quem? Eu peço e Deus faz. Bom, então não sou eu que sirvo a Ele, é Ele que me serve.
Ele que é meu servo. Isso não é um Deus, é um ídolo, né? Eu peço e Ele me dá. Não é assim a nossa relação com Deus. Deus é apresentado por Jesus como nosso Pai, um Pai que nos ama e que sabe o que é melhor para nós, e que está conosco mesmo quando as coisas não saem como a gente quer. E isso é a fé, é saber que Deus está conosco, mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Eu lembro de uma ocasião, umas semanas atrás, que eu fazia essa partilha, quando era aquela passagem do Evangelho da tempestade acalmada. E aí, quando pedem a Jesus que acalme a tempestade, eu falava, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E eu falava, mas tem, né? Tanto que pediram a Jesus que fizesse ali um milagre. Eu falei, pois é, mas ter fé não é acreditar que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode estalar o dedo e resolver tudo, me dar pão com fartura, resolver todos os problemas, todo mundo sabe. Ter fé é confiar na providência dele, e que ele está conosco, que a nossa vida está na mão dele, e que ele, como pai, ama os seus filhos e cuida dos seus filhos, e não vai faltar, não vai desamparar. Mas saber também que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Isso não significa que Deus virou as costas para nós ou nos esqueceu. Mas as coisas não são como, né? Eu peço e Deus me dá. Não, ao contrário. Não é Ele que me serve, mas eu que devo servir a Deus. Não é Ele que deve adequar a vontade dele à minha, mas eu que devo adequar a minha vontade à dele. Isso é um exercício para a vida toda. Isso aí não é fácil. Mas então, estás me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Deus nos satisfaz e vai até além, né? Mas nós devemos buscar Ele por Ele mesmo, pela sua palavra, né? Pelo amor que Ele tem por nós. Aí ele continua e diz essa frase, que talvez seja mais importante desse trecho do Evangelho de hoje. Esse tema do pão continua nas próximas semanas ainda, a gente vai ver esse grande discurso, né, de Jesus, esse ensinamento, mas nesse trecho de hoje talvez seja a palavra mais forte, mais importante. Jesus diz assim para nós, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esforçai-vos, então, trabalhai, não pelo pão que se perde, mas pelo pão que permanece até a vida eterna, que é o próprio Jesus, né? Então estejamos atentos a isso, né? Acolher o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, não o alimento que se pede, trabalhar só para as coisas aqui da terra, né? Mas existe algo mais, existe uma vida eterna aberta a nós, que nós devemos acolher. E eles perguntam aqui, o que devemos fazer? Então Jesus falou, esforçai-vos, né, pelo pão eterno, pelo alimento que permanece até a vida eterna. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar que Jesus é de fato o enviado do Pai, aquele que nos ama e que dá a vida por nós. E Ele se apresenta para nós como o pão da vida, como aquele que nos alimenta e que nos sacia. O pano de fundo desse evangelho de hoje, a gente vê aqui até na primeira leitura, é o maná. O maná é o tema, que inclusive depois eles perguntam sobre o maná, eles falam, Moisés nos deu o maná, né? Mandou o pão do céu que nos alimentou na caminhada. E você, qual o sinal que você realiza? E ele diz, não foi Moisés quem vos deu, meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, que é Ele, o próprio Jesus. Então ele se compara ao maná, ou mostra que o maná era uma imagem, uma figura que apontava para ele, como tudo no Antigo Testamento. Toda a Escritura aponta para Jesus, tudo se cumpre nele. Por isso que vale a pena a gente sempre revisitar o Antigo Testamento, a liturgia sempre nos traz, porque ali é como uma imagem do que foi a vida e o ministério de Jesus. Aqui então o povo estava a caminho no deserto para a terra prometida, e como é que eles vão comer? Como é que eles vão se alimentar, né? Porque estão no deserto, não tem como plantar e colher. Então tem o maná, né? O pão que cai do céu, né? O pão vindo do céu com que Deus os alimenta, né? Então, concretamente, vem aqui, ó, o texto hoje diz, né, que veio um bando de codornizes, cobriu o acampamento, pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento, quando se evaporou, apareceu uma coisa miúda em forma de grãos, né? Então, estava até vendo uma matéria lá do Papa Francisco do Vaticano, que o comentarista falava sobre isso, alguns fenômenos que tem no deserto sinaítico lá, de algumas árvores que produzem uma espécie de uma substância adocicada, açucarada, né, que é alimento para as codornizes. Então os bandos fazem migrações e vão para ali, enfim. Então tudo aquilo ali, né, foi uma ocasião para servir de alimento para os israelitas, e eles viram ali a mão de Deus e um milagre, aquele pão que vinha do céu, né, e que os saciava ali no caminho.
Mas, na verdade, Jesus então diz, né, que o verdadeiro pão do céu é Ele. Ele é quem nos alimenta e nos sustenta. Esse maná acompanhou o povo, né? Eles não tinham como reter aquele alimento, porque ele se estragava, não podiam também criar aquelas codornizes, tinham que abater e se alimentar com elas, né? Então, Deus ia acompanhando, ou seja, eles não apenas recebiam o alimento de Deus, mas aprendiam a confiar na providência, não se preocupar com o dia de amanhã. Deus está nos conduzindo, Deus vai cuidar do dia de amanhã também, né? Então não tenham medo, né? E assim o maná foi alimentando o povo até que chegasse à terra prometida. E a Escritura diz abertamente que quando eles tomaram posse da terra prometida, diz lá, naquele mesmo dia o maná cessou de cair do céu e o povo se alimentou com os frutos da terra. Então, é o alimento do caminho, chegando lá vão se alimentar dos frutos da terra. Deus que cuidou no caminho, fazendo chover o pão do céu, quando eles chegam na terra, Deus cuida deles, fazendo a terra produzir fruto, e eles se alimentam. Então, Deus está sempre cuidando, né? Quando eles chegam lá, não precisam mais do maná. Então, de alguma maneira, Jesus se apresenta assim, como aquele que nos conduz e nos sustenta, nos alimenta no caminho, até que nós chegamos à vida eterna. E o pão é um alimento assim, muito apropriado para Jesus se apresentar. Não por acaso ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus se compara assim com o próprio pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Por isso, porque o pão, a gente precisa do pão todo dia. Todo dia a gente precisa de pão, né? E mais de uma vez por dia, você come pão de manhã, de tarde você vai estar com fome de novo. Então Jesus está dizendo para nós, eu vou ser o alimento para vocês diário. Todos os dias recorram a mim, venham a mim, acolher a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, recorrer sempre à Eucaristia, que está sinalizada de maneira tão clara no maná, né? Inclusive eu penso sobre isso, porque maná, o nome deram maná, né? Diz aqui, vendo isso, os filhos de Israel disseram, vendo aquilo, disseram, o que é isto? Pois não sabiam o que era. Maná significa isso, maná significa o que é isso, né? Lá em hebraico, maná, o que é isso, né? E aí o que é isso virou o nome do negócio, curioso, né? Me dá um pouquinho do que é isso aí, vou pega um pouquinho de que é isso, o que você comeu? Eu comi o que é isso, né? Eu comi maná. Então, fica até a dimensão do mistério aí, né? Desse pão que vem do céu, desse Jesus, nessa dimensão do mistério também, que de maneira tão clara está aqui no mistério da fé, da Eucaristia. O verdadeiro maná, o verdadeiro pão vindo do céu, que é Jesus que nos sustenta com a Eucaristia. Mas sustenta com a Eucaristia, sustenta nosso corpo, nossa alma, mas sustenta sobretudo também com a palavra. Não sobretudo, mas ao lado da Eucaristia, sustenta também com a palavra. É o pão da vida. E eu dizia, o pão é um alimento apropriado por causa disso. Porque a gente precisa dele todos os dias. Então a gente precisa de Jesus todos os dias. Porque a gente não pode contar com o pão de ontem, como o maná também não podia ser guardado porque estragava, apodrecia. O pão também, né? O pão de ontem, de anteontem, ele fica velho, a gente não consegue nem comer. A gente precisa, não dá para contar com o que eu já li do Evangelho, o que eu já aprendi na catequese lá há 20 anos atrás. A gente precisa estar sempre retomando e revisitando esses textos, sempre trazendo ele de novo aos olhos, aos ouvidos, novamente guardando no coração, meditando e conservando essa palavra sempre, todos os dias se alimentando dela. E o pão também tem outras dimensões, né? Questão da comunhão, da partilha, né? Questão do trabalho que está escondido por trás do pão. Quantas pessoas trabalham para que o pão chegue à nossa mesa? Por isso que a gente, sempre que a gente se alimenta, aliás, de qualquer coisa, né? Mas no pão ou de qualquer outra coisa, quando a gente tem diante de nós para comer, a gente deve agradecer a Deus, né? Por aquele alimento da graça. Que bom que eu tenho que comer. E agradecer por tantas pessoas que fizeram que aquele pão chegasse até mim. A gente pensa no pão, né? Olha quanto trabalho tem, a gente não, claro, não para refletir, mas a gente sabe, desde lá o plantio do trigo, lá tanto tempo atrás, né? O trigo foi plantado na terra, começou a crescer, passaram as estações, depois teve a colheita. Hoje em dia, todo esse processo, é claro, muito mecanizado, mas ainda assim, muita gente trabalhando ali, a gente tem lá, ele é debulhado, aí depois faz a farinha, isso aí depois mistura lá com água, faz a massa, depois é levado ao forno, né? E até o padeiro, até a pessoa que entrega, todo mundo, olha que cadeia de pessoas trabalhando para que a gente tivesse a nossa mão ali, né? Então, o trabalho envolvido, o serviço, não dá para ter o pão sem esforço. Então, que haja esforço nosso também, porque houve esforço de tantas pessoas
para que chegassem até nós, né? Então, quando a gente vai lá comprar o pão na padaria, quando a gente lembrar disso. Eu compro sempre o que passa aqui, a pessoa que mora aqui na Romanda, ali perto da Rainha, deve saber. Tem um que passa com a motinho dele, né? A motinha com aquele isoporzão grande, cheio de pão, né? Passa tocando aquela buzininha, né? Taca, 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 taca. Sei lá como é que eu vou fazer imitar aquela buzininha. Eu sei que eu estou lá em casa, lá estudando, fazendo alguma coisa, aí eu ouço a buzininha, taca, taca, ela passa mais ou menos 4h25 lá em casa. 4h23, assim, o horário. É o Maicon que passa lá descendo. Eu vou lá, corro, desço, compro um pãozinho, né? Enfim, então, tem ele, mas tem tanta gente que veio antes também, para que o pão chegue até nós. Então, tudo isso, de alguma maneira, está sinalizado ali, como nós precisamos uns dos outros. São Paulo fala isso também, que nós devemos ser pães sem fermento, cada um de nós como se fosse um grão de trigo naquela grande massa oferecida a Deus. E a água do Espírito Santo, né, como a água do batismo, assim, que nos une, faz nós uma só massa, sem fermento, ou seja, sem orgulho, sem vaidade, para ser oferecido a Deus. Então, não nos esqueçamos disso, meus irmãos, de recorrer sempre a Ele, de ouvir a sua palavra, de estarmos sempre nos alimentando dela todos os dias, de recorrermos à Eucaristia, que a sustenta na nossa caminhada, assim como o maná sustentou o povo no deserto, o pão caído do céu sustentou o povo até que tomassem posse da terra prometida, assim a Eucaristia é o nosso alimento que nos sustenta na caminhada, esse grande mistério, o que é isso? Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, né? Um grande mistério, o pão vindo do céu, que é o próprio Jesus, que nos sustenta no caminho até que nós cheguemos face a face com o próprio Deus. Aí não vamos mais precisar desse alimento, como o povo não precisou do maná, porque chegou na terra que Deus tinha prometido, nós também chegando no céu, estaremos diante do próprio Deus. Então, queria encerrar voltando nesse versículo aqui, que, como eu disse, eu acho que é o mais importante de hoje, para todos nós. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, estejamos de coração aberto para recolher esse alimento. Amém.